Eu queria que, até para que todos os confrades pudessem aproveitar ao máximo essa solenidade, que a gente rapidamente passasse ao redor da mesa aí para nos apresentarmos. Professor Dário Birolini, por favor, comece. Só se apresentar. A única apresentação que posso fazer é de que eu sou um dos inúmeros admiradores da nossa palestrante de hoje. Essa realmente, eu a conheço há muitos anos, realmente eu acho que ela é uma pessoa espetacular. Muito obrigado por sua presença, eu acho que seguramente vai ser um momento muito bom na nossa história e na minha memória. Muito obrigado. Faço minhas as palavras do meu R2 Dário. Marilene Melo, cadeira 2, primeira tesoureira da academia nessa gestão. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou Rosali Prestes Bocchini, esposa de Silvio Bocchini. Sou filósofa. Muito bem. Eu tenho vindo aqui com frequência, né? Silvio Bocchini, acadêmico. Rui Teles Pereira, acadêmico, também pediatra. Bom dia, Alfredo Mansur, candidato. Bom dia a todos, João Luiz Pinheiro Franco, neurocirurgião. Estou muito feliz de estar aqui com ilustres personagens da medicina e da história do Brasil e fiquei muito contente de saber que era uma grande amiga do meu grande ídolo, Ayrton Senna, e me dá muita alegria também de estar aqui, por isso. Luiz Fernando Pinheiro Franco, sou neurocirurgião e sou um admirador da Linamara e nosso eterno governador Geraldo Alckmin. Hélio Beglomini, urologista, respondo atualmente pela diretoria de comunicação dessa gestão. Paulo Pego Fernandes, eu sou cirurgião cardiotorácico e atualmente ocupo o cargo de secretário-geral dessa gestão da academia. E queria dizer que é um enorme prazer contar com a presença do governador Geraldo Alckmin, que tantas vezes tivemos oportunidades de nos encontrar no INCOR, em outros lugares. Muito obrigado e parabéns, Linamara, por essa gestão como vice-presidente e apresentação na sequência. Geraldo Alckmin, fã da Linamara. Sérgio Libonati, eu sou radioterapeuta, estou secretário adjunto dessa diretoria e fui veterano da Linamara em Sorocaba. Boa tarde a todos, muito prazer estar aqui. Tive a honra de ser elevado ao grau como membro honorário da academia nessa última reunião e quero cumprimentar a palestrante, que é um prazer estar juntos, e um fraternal abraço ao meu querido governador, eterno governador e santista. Milton Borrelli, acadêmico, amigo antigo da Linamara, trabalhamos muito tempo na mesma área de reabilitação, e eu também queria dar um abraço ao Dr. Alckmin, que muitas vezes nós estivemos juntos na construção do Hospital Mário Covas, em Santo André, onde eu fui presidente. Boa tarde, é um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Patrícia, sou fisioterapeuta, convidada do Dr. Milton Borrelli e da doutora Linamara. Agradecida. Boa tarde a todos. Meu nome é Áureo Dias de Oliveira. Eu estou aqui representando a Academia Brasileira de Neurologia, tendo em vista que o nosso presidente e nem dos nossos diretores puderam comparecer. Eles acharam muito importante a participação da academia neste evento e pediram para que eu representasse a academia. É com muito prazer que eu faço. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é José Luiz Martins, eu sou acadêmico e sou da Unifesp, professor sênior da Unifesp em cirurgia pediátrica. Boa tarde a todos. Eu sou Maria Alice Cerello, cerimonialista, e é um prazer novamente estar aqui na companhia da doutora Linamara e o sempre governador muito querido. Obrigada. Bom dia, meu nome é Pedro Onofrio, sou membro emérito da Academia de Medicina e eu tenho muito prazer em estar aqui com o governador.
Pode ser? Enquanto nós esperamos a apresentação do Josemar Grimaldi, que sempre nos agracia com uma apresentação sobre o cardápio, e é uma oportunidade da gente entender um pouco o valor de nos reunirmos em volta da mesa para comemorar, para consagrar nossos valores, nossos hábitos. Eu quero me antecipar um pouquinho, falando de que, na minha apresentação, parte importante do que vocês vão ver e vão espero, aproveitar, diz respeito a um período muito feliz de um governo que investiu muito em saúde, que olhou pelos que mais necessitam, que oportunizou que o serviço público criasse um patamar tão diferenciado de qualidade de atendimento que exigiu que os serviços privados se modernizassem. Esse período de governo, que foi um período muito especial na vida de todos os brasileiros, sobretudo os brasileiros que moram em São Paulo, deve-se a Geraldo Alckmin. Então, eu quero, desde já, agradecer e contar que parte do que nós vamos mostrar aqui como experiência de vida deve-se a uma visão absolutamente humanizada da saúde, uma visão de desenvolvimento sustentável que só grandes estadistas podem ter. É uma honra, é um orgulho, é uma satisfação a gente ter hoje aqui, como acadêmico que é, como confrade que é, o doutor Geraldo, e poder, mais uma vez, reforçar a ideia, as ações e os resultados que resultaram desse período glorioso de governo que ele esteve à frente do governo do Estado de São Paulo. Um pouquinho só, viu? Bom, então, eu queria, na condição de secretário-geral, apresentar a professora Lina Mara Rizzo Batistella, que, obviamente, não precisa de apresentação, mas, de qualquer forma, é professora titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, foi secretária de Estado, tem uma participação imensa na política pública, junto à nossa universidade, e que vai nos falar sobre medicina física e reabilitação na perspectiva do global, Burden of Disease. Eu queria dizer que é um prazer poder fazer essa apresentação e novamente saudar o nosso governador. O professor Geraldo Alckmin estava pensando, ele toda essa atividade que ele teve, tive a honra, como um dos membros do Conselho Diretor do INCOR, de poder ser um dos que recebeu várias vezes lá. Ele sempre teve um cuidado muito, muito diferenciado com a saúde do Estado de São Paulo, em especial como membro do Hospital das Clínicas e como membro do INCOR. Pude testemunhar inúmeras vezes que ele esteve lá na faculdade, sempre nos ajudou muito a poder manter a vanguarda, atender o atendimento de ponta, não só para os brasileiros residentes em São Paulo, mas para os brasileiros residentes em todos os estados, porque boa parte das pessoas que atendemos são brasileiros oriundos de vários lugares que não dispõem das mesmas condições de saúde que São Paulo dispõe. Então, eu queria dizer que é uma honra poder contar com a presença do professor Geraldo e poder fazer essa pré-apresentação da professora Lina Mara nessa sua aula. Melhor da nossa condição de saúde, a gente não fala mais em saúde e doença, é condição de saúde que vai se modificando ao longo da vida, garantindo que as dores vertebrais não nos impeçam de exercer a nossa plenitude. Eu queria mostrar, tomara que entre esse vídeo, porque ele às vezes é tão pronto. Todos nós queremos terminar nossa vida assim. Eu queria que os senhores prestassem atenção, porque muitas das pessoas que nós conhecemos, convivemos, elas chegam a esta fase longeva com esta condição excepcional. Qual será o segredo, né? Qual será o modelo de vida ou a condição genética que cada uma das pessoas que alcançam a longevidade com esta condição funcional tiveram ou construíram para conseguir chegar à plenitude dos anos de uma maneira tão especial, não é? Quando nós olhamos para o que é hoje condição de saúde, nós temos o maior estudo epidemiológico no nível global, regional e nacional, que é o Global Burden Disease.
Esse estudo, que é feito de forma sistemática a cada 5 anos, mostra a prevalência das condições de saúde e condições de saúde associadas com níveis severos de incapacidade, de deficiência incapacitante, que tiram o indivíduo da condição produtiva e levam ele a uma condição de perda produtiva. Então, embora seja um valor econômico no que nós estamos dizendo, quando você tem uma perda produtiva, isso tem impacto para a família, para si mesmo, porque nós somos criados e construímos a ideia da autonomia, da autossustentabilidade financeira, do equilíbrio financeiro, mas o impacto maior é para a sociedade. Mortes precoces, vidas que são ceifadas precocemente, e as doenças que afastam o indivíduo da sociedade têm um peso enorme na condição do país, do desenvolvimento sustentável. Só para a gente voltar aqui um pouquinho, a gente vê algumas doenças infecciosas, como o HIV, que até os anos você tem uma diminuição, um aumento da prevalência, mas você não tem um aumento igual dos dias vividos com incapacidade, years lived with disability, mostrando que, a despeito de você ter uma condição crônica de saúde por conta de uma doença infecciosa, você reduziu a incapacidade. Isso não é verdade quando a gente olha para o AVC, e não é verdade ainda quando a gente olha para o câncer. A porcentagem, a mudança percentual para mais de 2005 para 2015 é muito grande. Não haverá desenvolvimento sustentável, não haverá desenvolvimento se nós não combatermos isso. Quando nós olhamos para os dados globais e os do Brasil, a gente olha que, na questão do acidente vascular encefálico, nós estamos tendo, tecnicamente, menos dias vividos com incapacidade. E a gente poderia celebrar, mas não é verdade. É porque nós ainda temos mortes precoces. As pessoas não chegam ao atendimento. Quando nós olhamos para o AVC hemorrágico, é uma situação muito parecida. Então, a taxa de anos vividos com deficiência em razão do AVC hemorrágico é menor, porque essas vidas são perdidas. E é isso que nós mostramos nesse mesmo estudo epidemiológico, o quanto a doença cerebrovascular faz com que haja um aumento de mortes, né? Os anos vividos, ou a variação para morte, para mortalidade é grande, e a variação para os anos vividos com incapacidade também. A mesma coisa acontece com os acidentes de trânsito, que continuam ceifando muitas vidas. E outras condições que realmente desafiam a longevidade, porque não basta estar vivo, é preciso viver bem. Quando nós estamos falando do AVC, em especial, pela alta frequência, mas, sobretudo, porque nós estamos falando de uma doença que é absolutamente devastadora. Ela dificulta a fala, ela reduz a mobilidade, ela altera o cognitivo. Ela é uma doença que, em si, encerra todo um tratado de clínica médica e um tratado de neurologia, claro. Portanto, a gente precisava entender melhor o que vem acontecendo com essa doença e podermos, com isso, entender melhor como anda o nosso sistema de saúde. Então, nós temos um momento ideal de tratamento, nós precisamos avaliar a eficiência das terapêuticas, nós precisamos construir tecnologias de apoio, que a gente chama de tecnologias assistivas, mas nós precisamos, acima de tudo, identificar critérios prognósticos, estabilidade clínica e funcional, para identificar o momento exato onde a gente pode estabelecer um cuidado contínuo versus o cuidado intermitente, o cuidado hospitalar, e entender qual é o prognóstico desse paciente. Eu não vou falar muito aqui de AVC, eu vou falar das novas tecnologias que só podem realmente ter valor quando nós conseguimos trabalhar desde o período agudo. É o contínuo do cuidado. É o que a gente não pode mais aceitar, que a pessoa saia do hospital para começar a reabilitação. A reabilitação começa no momento do diagnóstico. E é essa grande mudança que foi feita no Estado de São Paulo, com a condição de uma assistência desde o momento hospitalar, desde a fase da UTI, que vai garantindo que o momento da recuperação e até a estabilidade do paciente se aproxime cada vez mais dessa curva
que melhora a condição funcional do paciente. Então, eu tenho cuidados da fase aguda eficientes, eu vou aproximando as curvas. Se eu tiver cuidados da fase aguda deficitários, certamente eu aumento o gap e diminuo a expectativa do paciente. O que nós aprendemos com a rede de reabilitação do Simão Toro? Que as medidas para estimular a neuroplasticidade com fins de recuperação funcional, garantir a otimização das funções remanescentes e estratégias de abordagem para substituir a funcionalidade acometida. A pessoa tem um déficit de um lado, mas eu posso estimular o outro lado. E usando de medidas voltadas à adaptação da nova condição, eu devolvo este paciente para a sociedade. Cada vida que volta para o mercado, para a produção, está garantindo a sustentabilidade da saúde. E essa não é uma experiência isolada, é uma experiência mundial. Os estudos mostram, estudos de grande porte, como é o Predictor, que a recuperação das funções das atividades nos primeiros dias é um preditor para os ganhos funcionais que o paciente vai ter ao longo do processo terapêutico. Então, os resultados da reabilitação estão fortemente associados não apenas à questão do cuidado hospitalar, mas ao ambiente, à motivação do paciente e à própria motivação dos familiares. Portanto, nós precisamos humanizar o nosso convívio e o nosso contato com os pacientes. Nós precisamos contar para os pacientes as possibilidades de melhora, sem vender ilusões, mas construindo uma esperança efetiva, objetiva, para garantir aderência e atitude, sabendo que a atitude otimista tem efeito na recuperação. Aqui eu quero dar alguns exemplos. Nós olhamos muito para o paciente pensando na questão da mobilidade, a marcha. Há sempre uma preocupação enorme. Ele vai voltar a andar? É a primeira pergunta que a gente escuta quando chega ou numa unidade de terapia intensiva ou nos cuidados pós-agudos, que a família pergunta, estou preocupada, ele não está mexendo a perna, ele vai conseguir andar? A gente tem hoje cada vez mais condições de oferecer, desde a fase inicial, onde se pode abordar a espasticidade, se pode melhorar a funcionalidade, a oportunidade de realmente fazer esse paciente voltar a ter um bom desempenho, e um bom desempenho funcional quando a gente pensa na marcha. Opa, alguma coisa aqui que está pronto. Quando eu penso na marcha, o que é mais importante? Velocidade ou cadência? Eu preciso ter isso em mente se eu vou preparar um programa de reabilitação para esse paciente. E o desempenho do paciente vai depender, efetivamente, que eu possa controlar os movimentos anormais. Por isso que, cada vez mais, a abordagem da espasticidade é precoce. E aqui nós temos um ponto de inflexão. O Estado de São Paulo, durante todos esses anos, forneceu com muita propriedade medicamentos de alto custo para uso no período de internação e no contínuo do cuidado, para que esses pacientes pudessem realmente se beneficiar desde o primeiro momento. Então, eu controlo a espasticidade com os bloqueios antiespásticos. São medicamentos de alto custo, mas que encurtam muito o tempo de internação. Mas eles não apenas encurtam o tempo de internação, eles melhoram a neuroplasticidade cerebral. O que a gente tem que entender é que o controle motor e o movimento é quem estimula o cérebro. Então, eu preciso abordar precocemente o paciente e garantir que ele tenha uma condição de marcha, uma condição de movimentação, uma funcionalidade cada vez melhor. Com nível A de evidência, nós temos uma série de estudos internacionais mostrando a importância de nós termos unidades de stroke, unidades organizadas para atendimento desses pacientes. E São Paulo, realmente, nesse período, fez a lição de casa e hoje nós temos uma organização para o atendimento dos pacientes com AVC muito grande. O que é muito interessante é a evidência que os pacientes com AVC, recebendo um tratamento multidisciplinar desde a fase inicial, eles realmente melhoram. Então, nós temos um nível de evidência alto, moderado a alto, sabendo que essa abordagem reduz o número de pessoas encaminhadas para os cuidados providos em ambientes institucional. Quer dizer, eu devolvo o paciente para a sociedade, ao invés de mantê-lo num hospital de retaguarda. As pesquisas
que foram desenvolvidas e que deram à Rede Luci Montoro a garantia de um selo internacional, considerado em 2019 como o melhor hospital de reabilitação do mundo, foi exatamente pelo grande investimento em tecnologias como a terapia robótica, que realiza um treino de marcha absolutamente assistido, seguro. Ao invés de nós nos depararmos com o risco de uma queda numa paralela ou a mobilização de um paciente com risco para o próprio profissional, nós hoje temos sistemas robóticos que auxiliam de forma expressiva o paciente. É uma evolução de um treino absolutamente manual para um treino razoavelmente assistido até um treino com marcha robótica. E com 3 semanas de tratamento, a gente consegue os mesmos resultados de que no passado dependiam de 6 a 8 meses de atendimento. Os equipamentos robóticos, eles não apenas nos dão uma garantia de qualidade, segurança e repetitividade que não se consegue com as estratégias clínicas. Ninguém consegue fazer 1000 repetições dentro de um modelo de reabilitação. Isso estafa o paciente e o terapeuta. Mas, dentro do modelo robótico e associado ainda com a realidade virtual, a gente consegue elaborar programas de alto desempenho, onde o paciente faz o número de repetições eficazes e com capacidade de fazer um mapeamento cerebral. Eu ativo áreas que estavam na penumbra. Melhoro a atenção, percepção e a função dos membros superiores ou dos membros inferiores. A terapia robótica pode ser disponível tanto para os membros inferiores como para os membros superiores. E existe um número expressivo de equipamentos, de marcas, e nós tivemos, ao longo desse período, a possibilidade de ter todos para escolher quais são os melhores para cada tipo de paciente. As vantagens e os benefícios da terapia robótica é o que eu acabei de falar. São movimentação ativa, com intensidade orientada, tarefa orientada e feedback para o paciente. Ele sabe o que ele realizou ao final de cada sessão. Ele sabe o que ele vai fazer na próxima sessão, se ele melhorou ou não. Ele tem um registro se as aquisições se mantiveram, se ele não perdeu essa habilidade de uma semana para outra. Portanto, é uma tranquilidade também para o médico e para a equipe de reabilitação. E a gente sabe, ou a gente supunha, que havia uma intensa ativação das áreas saudáveis dos neurônios remanescentes. Com maior controle nessa fase de aprendizado, e um aprendizado agradável, prazeroso, os equipamentos robóticos vão permitindo os movimentos guiados e evitam esses movimentos não controlados, reduzindo, inclusive, o clonus, que é muito comum e, às vezes, é um fator que reduz a capacidade do paciente de executar o movimento. Então, a gente tem uma terapia robótica que é muito interessante. Mas aí tinha uma outra área que nós precisávamos entender. Eu estou falando de 2 pontos, pensando na funcionalidade, primeiro, da marcha, e agora, ou dos membros superiores, mas a gente sabe que a parte cognitiva é fundamental, né? A gente, quando levanta para se dirigir a algum lugar, a gente tem um propósito. E é esse propósito que a gente precisa reassumir face a uma lesão encefálica. Então, a neuromodulação terapêutica entrou dentro do esquema da reabilitação, das possibilidades, com uma alternativa muito importante, mas ainda sujeita a mais estudos e a uma modulação sobre critérios de indicação, que é o que nós estamos fazendo. E essa robótica e neuromodulação, quando nós associamos as 2 coisas, tem a capacidade de reduzir de forma dramática o tempo de tratamento, seja em pacientes internados, seja em pacientes ambulatoriais. Nós temos a felicidade de ter pacientes internados em regime pós-agudo, bastou estabilidade clínica, ele é encaminhado para o nosso hospital de reabilitação, onde ele recebe todos esses tratamentos de uma maneira absolutamente organizada. E já existem várias evidências mostrando que essa estimulação repetitiva, a estimulação transcranial magnética repetitiva, a neuromodulação, oferece um benefício adicional. O nível de recomendação, tudo que fazemos na reabilitação é baseado em evidências científicas e nível de recomendação. O nível de recomendação para a estimulação magnética transcraniana é o nível B, porque ainda faltam alguns estudos, mas a nossa percepção é que a semelhança do que acontece com a dor neuropática, eu até queria falar com o Dr. Luiz Fernando sobre isso, com a dor neuropática e com a depressão, a estimulação transcraniana certamente vai
assumir o nível A de evidência. Nós estamos trabalhando com uma série de pesquisas exatamente para isso. É um olhar para o futuro que merece atenção e alguns cuidados, porque, como são técnicas não invasivas, às vezes elas se disseminam para além da ciência. E aí é o risco da gente perder de vista uma boa técnica e passar a usar de uma maneira amadora, né? Essa estimulação tem sido utilizada para tratamento de depressão com sucesso, é promissora no tratamento das alterações de humor, nós temos trabalhos mostrando isso, e por ser uma técnica não invasiva, ela serve muito bem para a dor crônica e também para o AVC, e ela nos permite trabalhar em conjunção com as terapias robóticas. Esse é um trabalho que nós fizemos, mostrando exatamente o controle da condição afetiva e emocional, do humor, que é uma das questões, né, cruciais, que às vezes impede a evolução do tratamento de reabilitação. E aqui quando a gente fala um olhar para o futuro, é a possibilidade de nós termos essa terapêutica de neuromodulação não invasiva também para uso domiciliar. Já existem alguns equipamentos envolvidos, inclusive por pesquisadores nacionais, e já existe um número muito grande de trabalhos mostrando a utilização desses equipamentos no uso domiciliar, para você fazer um acompanhamento à distância. Mas nós queríamos ir além, nós queríamos saber se realmente essas técnicas ativavam as áreas motoras, pré-motoras, a área da fala, enfim. Eu estou fazendo uma técnica, eu estou avaliando um paciente, e eu quero saber se a resposta, do ponto de vista da funcionalidade do sistema nervoso, está sendo eficiente. Então, nós começamos a usar, e somos o único serviço dentro, provavelmente, da América Latina, que usamos o FNIRS, que é essa espectroscopia por infravermelho próximo, infravermelho curto, e que nos permite fazer o imageamento cerebral durante a atividade, o que para nós é muito importante, porque nós trabalhamos com movimento, e, portanto, eu preciso ter técnicas de avaliação que me permitam avaliar o paciente em movimento. A questão, além da facilidade, é que são poucos os pacientes que têm acesso à ressonância magnética funcional. Então, vale para alguns trabalhos, para alguns trials, mas para fazer o acompanhamento do paciente e para realmente avaliar o paciente em tempo real, o FNIRS tem sido uma estratégia muito interessante. Ele faz esse imageamento a partir do reflexo de calor, pelo transporte da hemoglobina, e como não existe ativação cerebral que não passe pela questão do metabolismo cerebral, sempre haverá a presença da hemoglobina. Então, eu consigo fazer o mapeamento. E o mais interessante, isso são trabalhos publicados, Dr. Borelli, é quando a gente faz o treino de marcha, inclusive melhorando as condições de continência vesical, e fazemos associado com a neuromodulação não invasiva. E, no mesmo movimento, eu faço o mapeamento, o imageamento com o FNIRS, e vejo exatamente as áreas que estão sendo estimuladas. Então, eu tenho certeza que esse tratamento teve uma resposta adequada para esse paciente. Os pacientes não são iguais. Os pacientes têm respostas diferentes, mesmo com lesões semelhantes. As lesões nunca são iguais, mas mesmo com lesões semelhantes. As condições que anteciparam a vida desse indivíduo até o momento da lesão têm um peso específico na resposta que ele vai dar. A resposta cerebral é uma resposta muito rica, e nós ainda sabemos muito pouco sobre isso. Então, o fato de eu conseguir fazer o mapeamento me diz que aquele tratamento está sendo resolutivo para aquele paciente. Isso nos ajuda a escolher o melhor tratamento para cada paciente. O FNIRS tem inúmeras vantagens, é um programa ainda em implantação, porque hoje é um modelo de pesquisa, mas nós temos hoje 300 pacientes avaliados com recursos FAPESP e com apoio da Harvard. É um trabalho conjunto e nos mostra um horizonte de oportunidades, uma janela de oportunidades para que a gente possa ser cada vez mais resolutivo. Tudo isso que nós fazemos está alinhado com as diretrizes que a OMS colocou dentro de um programa mundial chamado Rehabilitation 2030, a Call for Action. Uma chamada à ação, um painel de especialistas do mundo inteiro, que eu tive a honra de coordenar inicialmente, e hoje faço parte também,
e que desenvolveu uma série de recomendações para a reabilitação. A necessidade da integração nos diferentes níveis de atendimento, a reabilitação desde a fase hospitalar, a reabilitação garantindo serviços que estejam disponíveis na comunidade, para que o paciente possa fazer o contínuo do cuidado, que ela seja multidisciplinar e que ela tenha unidades especializadas dentro dos hospitais ou em hospitais correlatos à unidade de agudos. O paciente que é tratado, ainda que muito bem, dentro do leito da UTI, ele não terá o mesmo resultado do paciente que é levado para um leito de reabilitação, onde a pletora de estímulos fará a diferença no resultado final. E garantindo que os recursos financeiros sejam alocados para o contínuo deste cuidado. E os serviços de reabilitação, que devem ser cobertos, que ainda não são, né, na sua grande maioria, pela saúde suplementar, à semelhança do que acontece na saúde pública. Essa é a base desse grande programa da OMS, que fala a respeito de tecnologias que podem fazer uma grande diferença. Em 1992, eu tinha uma disciplina na pós-graduação que se chamava Terapêutica Medicamentosa e Não Medicamentosa. Era uma disciplina dentro da pós-graduação do professor Wilson Cossermelli. E a gente falava timidamente sobre os devices, sobre as terapêuticas não medicamentosas, assim, um pouco assustado, porque para nós terapêutica eram remédios. A Organização Mundial de Saúde estima que até 2050 ninguém viverá sem um device. Um marca-passo, uma bomba de infusão, uma prótese de joelho ou um sistema de apoio para que o indivíduo tenha maior funcionalidade. A longevidade já nos mostra isso. Isso é tão verdadeiro que é uma prioridade financiada pela Organização Mundial de Saúde em termos de pesquisa hoje. Tecnologias assistivas que signifiquem uma melhor qualidade de vida, uma melhor funcionalidade para todas as pessoas. É o objetivo número 3 do desenvolvimento sustentável. Os objetivos do desenvolvimento sustentável, objetivo número 3, melhor saúde e qualidade de vida para todos, em todas as idades. Isso significará mais funcionalidade. O que nós vimos no slide inicial pode ter um significado enorme quando nós pensamos que é a funcionalidade que vai dizer que idade nós temos. E é essa funcionalidade que nós hoje usamos como terceiro marcador, terceiro indicador de saúde. É mortalidade, é a natalidade e a funcionalidade. Tanto assim que os novos projetos que envolvam o Ministério da Saúde, obrigatoriamente terão que ter, ao lado da CID, Classificação Internacional de Doença, a CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade. E é tão verdade que tecnologias assistivas fazem parte hoje de um novo horizonte de crescimento para os países, crescimento para a indústria, mas de mudança da qualidade de vida dos nossos pacientes, que a Toyota é hoje o maior laboratório de robótica em saúde do mundo. Tivemos a oportunidade, patrocinados pelo nosso governador Geraldo Alckmin, de visitar os laboratórios da Toyota por 2 vezes. Temos hoje uma forte parceria com eles e entendemos claramente que, com este nível de eficiência que a Toyota trabalha, eles não estariam pondo recursos e sem uma centena de cientistas trabalhando nesta área, se isso não fosse o horizonte do futuro. Mas tem uma boa notícia. Patrocinamos a ideia e hoje temos um equipamento para membro superior genuinamente nacional, em todas as unidades da rede Luci Montoro, o Vivax, que tem vantagens sobre o equipamento suíço, que também é disponível nas nossas unidades, mostrando que a nossa capacidade de superar barreiras, de produzir e de investir em saúde é muito grande. E eu queria terminar deixando para vocês aqui uma boa notícia. Quero ver se eu consigo. Esse menino, acho que você vai ter que me ajudar aí. Você já imaginou se você pudesse escolher viver por mais tempo? Eu sei, isso parece aquele tipo de coisa que acontece só nas histórias mágicas dos livros que a gente costuma ler. Mas, e se eu te dissesse que isso é sim possível? Meu nome é Guilherme Teles e eu sou um cientista. E hoje eu tô aqui para contar para você como a minha pesquisa pode, a partir de algo muito parecido com um livro, ajudar você a viver por mais tempo. Para começar, deixa eu te explicar um pouquinho melhor como funciona o seu corpo. Basicamente, dentro de todas as suas células, de todo o seu corpo, existe uma molécula bem pequena chamada de DNA. E é esse cara, o seu DNA, quem parece muito com um livro. Isso mesmo, o seu DNA contém todas as informações sobre você, separado em uma série de pequenos capítulos, que são chamados de genes.
Da mesma forma como você faz para ler um livro abrindo ele primeiro, existem uma série de mecanismos incríveis dentro das suas células que controlam a abertura do seu DNA, chamados de mecanismos epigenéticos. Assim como nós utilizamos esses marcadores de livros, esses mecanismos também marcam regiões específicas do seu DNA, fazendo com que elas sejam mais ou menos abertas, controlando assim a leitura dos seus genes, ou, em termos científicos, a expressão gênica. Tudo isso é incrível, mas toda boa história traz também alguns vilões, e com o seu DNA não é diferente. Eu sei, você deve estar agora assistindo esse vídeo assim, sentado, olhando para a tela de um computador ou de um celular. O problema é que esse comportamento sedentário, quando realizado por muito tempo, faz com que aqueles mecanismos epigenéticos marquem genes relacionados a doenças, como o diabetes e o câncer, fazendo com que eles se expressem mais, deixando você doente mais cedo e fazendo com que você até morra. Olhando para esse fim trágico, você deve estar pensando agora: meu Deus, Guilherme, eu não quero que minhas células expressem esses genes ruins. O que eu faço? É exatamente aqui que entra a minha pesquisa. Lá no laboratório, eu estudo como diferentes protocolos de treinamento físico, como o treinamento de força, ou o treinamento aeróbio, ou até a junção dos dois, o treinamento concorrente, podem alterar um mecanismo epigenético chamado de metilação do DNA, fazendo com que as suas células musculares expressem mais genes bons para a sua saúde, fazendo com que você possa, sim, escolher viver mais e muito melhor. E tem mais. Estudos recentes indicam que os seus padrões epigenéticos podem ainda ser passados para suas próximas gerações. Isso mesmo, o que você faz hoje com a sua saúde pode afetar a saúde dos seus filhos e até dos seus netos. Por isso, pense muito bem no que você faz hoje. Movimente-se, onde você puder, quando você puder. Porque, como diz o clichê, o futuro está sim nas suas mãos. Ou melhor, um futuro saudável está no movimento da sua epigenética. Então essa é a boa notícia, né? A gente ainda pode fazer mudanças em qualquer idade. E nós podemos viver mais e melhor se nós tivermos a disciplina de nos movimentarmos, de participarmos, de interagirmos, de vivermos mais próximo de todos. E a gente não pode deixar de terminar uma fala sobre saúde pensando que o cuidar é muito mais abrangente que o curar. E nós estamos muito acostumados a pensar em cura. E nós devíamos pensar mais em cuidar de cada paciente como se ele fosse único. E como se nós fôssemos únicos para eles. Obrigada.